Em pleno Alentejo, vastas áreas de montado estão a perder as suas árvores, sobreiros e azinheiras. Vários ecossistemas estão a perder representatividade, comprometendo o seu funcionamento e os serviços que prestam. Cristina Branquinho é professora catedrática de Ecologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. A sua investigação foca-se em interpretar os padrões da biodiversidade e em compreender os efeitos das atividades humanas nos ecossistemas. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. Eu sou a Mónica Ribal e digo-vos sejam muito bem-vindos, estávamos à vossa espera. Para ter conversas com ciência, nada melhor do que uma grande cientista, Cristina Branquinho. Muito obrigada por estar presente. Olá, Aqui connosco. Vamos passar rapidamente então à nossa conversa. Eu estava aqui a pensar, primeiro biologia, depois ecologia. Foi um acaso ou a Cristina de 15 aninhos já sabia muito bem o que é que queria da vida? De facto, aos 15 anos já sabia muito bem o que é que queria. Portanto, sou daquelas cientistas que sempre quis ser cientista, sempre quis estudar para biologia e portanto, só não sabia exatamente qual iria ser a área específica, mas não, gostava muito também das reportagens de natureza que havia nessa altura. Portanto, eu penso que isso tudo motivou a escolha da biologia, mas sempre na perspectiva da investigação. Portanto, era isso que eu pensava nessa altura e não fiquei muito longe daquilo que era o meu sonho de 15 anos. E as expectativas foram cumpridas ou não aquilo que pensava que era, acabou por não se revelar assim? A carreira, assim, o que eu fui sempre fazendo este trabalho ponto a ponto. Portanto, eu queria fazer investigação e, portanto, depois escolhi, quando estive na licenciatura, a área de investigação e depois, a seguir, pensei, então, se calhar é melhor fazer um doutoramento e depois pensei, então, se calhar é melhor ficar na carreira académica e comecei a tentar dar aulas. Na altura, como não havia lugares nas escolas públicas, portanto, tentei dar aulas, portanto, em universidades privadas e durante alguns anos dei. Depois surgiram vários contratos com investigadores, que, portanto, a FCT começou a ter contratos e nessa altura comecei a ter vários contratos e, portanto, fui sempre seguindo a investigação e depois disse, se calhar fazia agregação, se calhar concorria. Ou seja, nunca pensei eu nunca pensei em termos de dimensão da carreira, sempre pensei que quer ser investigadora e na área da biologia. Portanto, esse era o meu único sonho. Portanto, eu acho que, de alguma forma, neste momento posso dizer que um bocadinho mais, as expectativas foram mais do que aquilo que alguma vez imaginei com 15 anos, mas acho que foi etapa a etapa. Bem, se calhar faço a próxima etapa, se calhar arrisco um bocado a seguir a fazer isto. Portanto, foi sempre um pouco assim, ganhando confiança na etapa anterior para depois prosseguir para a etapa seguinte. E ser investigadora, o que é que faz parte da vida de uma investigadora? Do dia a dia, o que é que se faz? Bem, no meu caso, e se calhar em muitos investigadores atualmente, há muita incerteza, muito stress, mas há sempre deadlines para cumprir. Portanto, há sempre um projeto para submeter, um artigo que está quase na deadline. Há muitas conversas com muitas pessoas ao mesmo tempo, muitos alunos, portanto, sempre saber o que é que se está a passar. Portanto, há sempre muita. Já tiraste aqueles dados, já tiraste aquela informação. Olha, o que é que está a dar aquele resultado? Eu sou muito curiosa com os trabalhos todos e confesso que chatei imenso os meus alunos mas já tens aqueles dados, já conseguiste obter aquela informação, porque fico mesmo a pensar, fico mesmo com muita curiosidade sobre a informação e confesso que são os meus momentos de maior prazer na área científica e quando de repente os resultados não são nada aquilo que a gente esperava e nós vamos ter que interpretar e vamos ter que discutir e começamos a pensar, espera lá, e se a gente agora for buscar aquela informação e começar a pôr hipóteses sobre esses resultados e tentar, no fundo, descortinar aquele mistério que não era o que nós estávamos à espera. Não é que ter resultados do que se está à espera não seja interessante. Sim. E, portanto, muitas vezes são aqueles exatamente que estamos à espera e ficamos contentes com a nossa expectativa, mas quando surgem nuances que não são as que estamos à espera, confesso que é aí que eu mais me prendo e que mais me motiva e que mais me leva depois a procurar, dá-me energia para a questão seguinte, no fundo. Fico, ok, então se calhar isto é assim, então bora lá procurar aquilo. E portanto, isso é de facto muito motivante. Para mim, entusiasma-me imenso, quase que fazemos festas, saltamos, quer dizer, temos mesmo momentos de, quer dizer, falo um bocadinho por mim, não é? Mas são sempre momentos, não são de eureka, descoberta, mas são mesmo de
momentos interessantes, momentos alegres, momentos de festividade, vá, digamos assim, quando de repente ou percebemos o que é que se está a passar, ou temos uma ideia sobre a hipótese que pode ser que é uma hipótese muito interessante. De facto, são momentos de partilha que a mim me dão imenso prazer. Mas é engraçado estarmos a desconstruir isso dessa forma, porque muitas vezes a expectativa que se tem relativamente à ciência é: temos uma pergunta, temos que dar uma resposta àquela pergunta e ponto final. E a questão da incerteza e do o que é que vem a seguir, o que é que vai acontecer, gestão de expectativas, a ciência não é algo que foi feito para responder preto e branco a uma pergunta, certo? Quer dizer, em princípio, nós devíamos fazer uns bons desenhos experimentais e devíamos tentar responder bem à pergunta. Nossa, ok. Mas a vida é muito mais complexa do que nós conseguimos muitas vezes pensar ou imaginar, e traz sempre informação diferente. E além disso, eu tenho um bocadinho um defeito, pronto, que não é muito útil, não é muito eficaz, que é quando eu já percebi como é que aquilo funciona, eu passo para aquilo que ainda não sei e, portanto, acabo por andar de área em área. Não sou daquelas investigadoras que faz uma carreira sempre no mesmo assunto. Não é o caso. Portanto, eu vou sempre. Espera, isto é muito interessante. Se calhar a gente podia fazer aquilo. Então, vou sempre um bocadinho arriscando e fora, digamos, de pé, fora daquilo que é a nossa zona de conforto, tentar procurar descobrir mais a outra consequência para aquilo que nós descobrimos. Ver se é possível fazer mais qualquer coisa. E, portanto, estou sempre um bocadinho fora de pé. Estou Sim, sempre a tentar sair da minha área e a de tentar conforto. ir à procura de coisas diferentes. E, portanto, isso, e por isso não fico, é muito mais eficaz, a pessoa já sabe o sistema que funciona e acaba por. Em termos de produção de artigos, networking, Não, é tudo muito mais não fácil, é? tudo Sim. muito mais eficaz, mas confesso que tenho este defeito de Não é defeito. me fascinar por aquilo que ainda não sei, não é? E por aquilo que ainda não tenho conhecimento e também é um prazer enorme de repente aprender sobre uma área nova. Quer dizer, o prazer que eu tenho quando de repente, espera lá, agora para responder esta pergunta tenho que aprender qualquer coisa diferente, isso dá-me imenso prazer também, que é de repente eu tenho que aprender uma área completamente diferente. Imaginemos agora com a inteligência artificial, os novos algoritmos, a mim fascina-me tudo isso, quer dizer, eu tenho imensa vontade, Aprender. muitas vezes não tenho tempo para me dedicar, mas estimulo imenso os meus alunos a irem à procura dessas novas, daquilo que nos pode ajudar, mas muitas vezes são coisas novas, não gosto de continuar à procura da nova metodologia ou da nova informação que nos pode vir a ajudar ainda mais. É interessante porque até eu já estou com vontade de ficar aluna de biologia, não é? Vê-se que há muita paixão. Nós já vamos às áreas e perceber quais são realmente as áreas que a Cristina trabalha e desenvolve. Mas estávamos a falar que os alunos de biologia têm ali uma pequena aptidão que outros podem não ter, não é? Posso ser um bocadinho arrogante e dizer que tenho um dos melhores temos dos melhores alunos do mundo em biologia. Não há censura nenhuma, pode vir aqui outra pessoa. É uma arrogância, mas é que, de facto, não sou só eu que penso isto, os meus colegas também. Assim como eu fui por paixão para a biologia, muitos dos nossos alunos vêm com imensa paixão e, portanto, isso acaba por ser dar aulas a alunos que estão altamente motivados, que gostam de ouvir o que acontece nas aulas. É um prazer também, portanto, e é muito único, então não estou a dizer que noutras áreas isso não aconteça, mas em biologia é muito comum, digamos assim, as pessoas virem não porque vão encontrar rapidamente um emprego ou porque vão ganhar muito dinheiro em biologia, Pois. mas porque a motivação delas é, de facto, a natureza, é conhecer a natureza, os mistérios da natureza, descobrir, quer seja ao nível da célula, quer seja para curar uma doença, quer seja ao nível dos ecossistemas. E isso faz com que os nossos alunos sejam muito especiais. Ainda no outro dia tivemos na cadeira de Ecologia que eu dou com o meu colega José Pedro Granadeiro, fomos para o campo e tínhamos quase uma centena de alunos no campo. Tivemos um dia inteiro a trabalhar no campo. Grande E visita de por estudo. volta das 7 da tarde perguntámos se eles ainda queriam ir ver mais uma área. E todos responderam que sim. É incrível, Uau, não é? É É isso, É incrível. que eu estou a dizer. Nós temos dos É melhores, incrível. dos melhores alunos. Sim. É ótimo ter alunos de biologia. Pronto, essa paixão, obviamente, às vezes, quando para a sociedade é mal interpretada, porque enviesa um pouco a ideia dos biólogos. Os biólogos, quando falam apaixonadamente sobre o seu objeto de estudo, que muitas vezes é um animal, uma planta, uma ave, acabam por ser mal conotados pela sociedade, porque lá vem o biólogo falar do passarinho, ou vem lá o biólogo a falar. Sim.
e isso não é visto pelo lado positivo, de facto, da dedicação que os biólogos têm a estudar a natureza e a entender estes mistérios complexos que a natureza nos oferece. Portanto, eu penso que isso é fruto da sua paixão e muitas vezes esse lado de falarem com tanto empenho desses objetos de estudo é apenas essa paixão refletida nisso e não é necessariamente uma coisa negativa, digo eu. Sim, há aquela reflexão que a maioria das pessoas já teve, que é, bem, ele gosta mais de animais do que pessoas, não é? Portanto, não quer ficar muito perto, ele que vá lá para os animaizinhos que eu fico aqui no meu Não, canto. os biólogos também são pessoas de muito bom senso e, portanto, conseguem depois também, perante a sociedade, obviamente, tomar decisões. Mas muitas vezes, quando falam sobre o seu objeto de estudo, têm este entusiasmo que é natural e que é resultado desta paixão toda com que vão para esta biologia. E são felizes assim. Portanto, eu acho que também temos que. Ou seja, os biólogos são em geral felizes a fazer o seu trabalho. E Isso por é isso acho ótimo. que isso é um bom exemplo também e acho que não deve ser visto como uma coisa negativa. Claro que tem que ser equilibrado com o resto dos valores que a sociedade tem. Mas, pronto, também no fundo os biólogos estudaram um determinado ser vivo, um determinado grupo, e depois sentem uma certa obrigação também de defenderem perante a sociedade esse valor. Portanto, a sociedade é feita de equilíbrios e de, digamos assim, de pessoas a puxar mais para um lado, a puxar para o outro, portanto, o biólogo tem esse papel. Portanto, não deve ser visto como negativo, deve ser visto como positivo. Caso para dizer, só para fechar este tema, que conta-se uma piada que não é muito científica, mas basicamente é o pai que pergunta à filha, que pergunta ao genro, aliás, está com a minha filha por interesse ou por amor? Bem, deve ser por amor, porque interesse não tem nenhum. Portanto, biólogos, muito amor nessa vossa paixão, na disciplina e força, que a biologia é muito precisa. Andando agora um bocadinho mais para a frente, a biologia e depois a ecologia, certo, Cristina? Certo. No terreno, já falámos aqui que andou a saltar não, a passar, foi orgânico, não é? A escolher, vou agora para um sítio, agora para outro. Ah, Na prática, em termos específicos, concretos, saídas de campo, por aí fora, podemos falar assim de 2 projetos que considero muito importantes ou representativos, que lhe tenham marcado especialmente? É sempre difícil escolher projetos porque eu estou sempre em muitos projetos ao mesmo tempo e confesso que estou sempre apaixonada pelo projeto que estou a fazer no momento, Claro. portanto acabo sempre por ter tanta dificuldade nessa resposta porque estou sempre entusiasmada com o projeto que está a decorrer. Mas alguns projetos temos estado a trabalhar, por exemplo, em encontrar indicadores de biodiversidade de forma, portanto, que são muito importantes, por exemplo, para estudar o impacto das grandes centrais fotovoltaicas no país, portanto, tem havido uma grande discussão sempre à volta desses temas. Tudo o que se massifica tem impactos ambientais e, no fundo, nós o que estamos a fazer é garantir que haja, de facto, informação concreta, específica, acerca dos impactos que essas centrais têm e temos o privilégio de poder fazê-lo de uma forma altamente abrangente e holística. Portanto, nós estamos a analisar desde os solos e, portanto, onde estamos o microbioma dos solos e, portanto, todos os micro-organismos que lá estão, através do DNA. Vamos estudar também as características do próprio solo. Vamos estudar, por exemplo, as plantas que crescem sobre esse solo. Vamos estudar os polinizadores que a seguir polinizam essas plantas. A seguir as aves, que muitas vezes comem ou não alguns dos insetos que por ali passam. Estudar os mamíferos, répteis e anfíbios. Portanto, nós vamos ter praticamente todo o sistema ecológico e todos os seres vivos associados ao sistema e, portanto, é um estudo muito completo. E é isso que eu gosto de fazer, ou seja, nós temos um problema que é a massificação de realmente das centrais fotovoltaicas, mas depois temos muitas vezes na sociedade atitudes muito contra tudo ou a favor de tudo. E, portanto, se calhar, muitas vezes o equilíbrio está no meio e no conhecimento. Porque nós, se conhecermos, por exemplo, os impactos ambientais específicos que possam ocorrer, nós podemos mitigá-los e podemos tentar minimizá-los. E também, provavelmente, portanto, em algumas áreas, até algumas degradadas, etc., os painéis podem vir a trazer algumas vantagens para alguns organismos, para algumas espécies, e até podemos encontrar áreas de conservação de alguns áreas, digamos, mais protegidas de alguma forma, para a conservação de alguns espécimes. Portanto, podemos aqui entrar num balanço que é tentar aproveitar a oportunidade que é ter os painéis, ter muitas vezes algum espaço reservado, e poder até promover a conservação de algumas espécies que se possam dar bem naquele contexto, porque os painéis o que vão fazer muitas vezes vão criar condições de sombra, por exemplo, Sim.
e eventualmente essas condições vão ter maior água, vão ter mais água, que permitam, por exemplo, o crescimento de plantas que não cresceriam naquele contexto. Portanto, eu acho que nós podemos, e se calhar plantas que têm flores durante mais tempo, por exemplo, que podem atrair outro tipo de polinizadores e por aí fora. Portanto, nós podemos encontrar ahm, áreas, tentar fazer o melhor possível daquele contexto, não é? Mas não negligenciando todos os outros seres vivos que podem vir a ser impactados. E criar condições para fazer, obviamente, compensações, mitigações, portanto, nunca deixar o valor de fora. Mas penso que é muito importante, tendo em conta a massificação que está a ocorrer, nós temos estes dados e esta informação para saber exatamente como atuar e como minimizar. É muito interessante essa perspectiva mais objetiva, mais utilitarista, digamos assim, de ok, temos um problema, vamos mitigá-lo, vamos identificar e acaba por se perceber que os sistemas são complexos, não há tanto o preto e o branco e o preto. Os painéis fotovoltaicos estão ligados a uma narrativa muito ligada a este novo eixo de energético, a uma campanha ambiental. Nós ligamos muitas vezes os painéis fotovoltaicos a uma solução verde, a uma solução que vai ajudar. E como a Cristina disse, tudo que é massificado acaba por ter os seus contras e os seus prós e os seus contras. É importante. Eu até podia acrescentar aqui uma questão muito importante, é porque nós temos uma crise climática, mas também temos uma crise da biodiversidade. E, portanto, muitas vezes, e até há pouco tempo, não se falava praticamente de que a crise climática pudesse, digamos, na sua resposta, pudesse impactar a biodiversidade. E os biólogos não têm dúvida sobre isso. Ou seja, muitas das ações que vão ter que ser feitas para resolver a crise climática vão impactar a biodiversidade. Por isso temos que fazer aqui, nós não podemos resolver uma crise e depois prejudicar a outra, porque isso vai ter à mesma problemas na nossa sobrevivência como espécie. Portanto, nós temos que garantir que as várias crises são colmatadas ao mesmo tempo e que têm o mesmo peso. E, de facto, há um mercado neste momento associado a toda a componente energética, mas não há um mercado associado à biodiversidade. Portanto, é muito importante que estes valores sejam equilibrados de alguma forma, porque, de facto, o mercado puxa muito por estas soluções alternativas, não é? Energéticas, mas não vai. Vamos ter que ter um sistema que também assegure a manutenção da resiliência dos ecossistemas, porque grande parte dos recursos, os serviços que nós temos e que precisamos são prestados por eles, como a água limpa, o ar puro, o solo, a fertilidade do solo. Portanto, nós não podemos, os polinizadores polinizam todas as flores que nós temos aí, inclusive na agricultura, portanto, nós não podemos estar tão preocupados com uma crise e depois prejudicar a outra, porque ambas as crises põem em causa a sustentabilidade e a resiliência do planeta Terra, não é? E, portanto, temos que assegurar que fazemos as duas coisas da melhor maneira. E é por isso que é tão importante estes estudos associados a esta questão, esta massificação das centrais fotovoltaicas. Quais são as expectativas então para o projeto dos painéis fotovoltaicos? O que é que vai surgir dali, daquele trabalho? Não, o que nós queremos é, de facto, fazer dali um trabalho exemplar que possa propor, digamos assim, umas guidelines para que outras centrais escolham que indicadores é que de biodiversidade devem usar para garantir que os seus espaços não impactam a biodiversidade ou, se o fizerem, são capazes de os colmatar, minimizar ou restaurar, caso seja mesmo impossível. Portanto, era isso que nós queríamos. Nós também temos vindo ao longo deste projeto, a tentar encontrar quais são as áreas preferenciais onde há menos danos para a biodiversidade, ou seja, quais são as áreas no país onde não há tantos conflitos entre os painéis e a biodiversidade, porque podemos olhar disso dessa forma a uma escala da paisagem, e depois à escala local é muito importante que façamos essas tais medidas que nós, como estamos a fazer isto de uma forma muito abrangente, mas é muito caro, a ideia é escolhermos os melhores indicadores, quais são os grupos indicadores mais adequados, para que as outras entidades também o possam fazer ou possam recomendar e que possam garantir que isso é feito. Tá bem? Ok. E que a sociedade evolua com o conhecimento que aqui foi construído. Há uma coisa muito interessante. Uma vez os painéis espalhando-se, digamos assim, no país todo, sobretudo no sul, e se nós conseguíssemos medir muitas vezes a biodiversidade nesses locais, isso também iria contribuir para o conhecimento da própria biodiversidade, que é o que já aconteceu com o nosso trabalho, que foi o facto de termos estudado tão bem determinadas zonas, é um acréscimo enorme para o conhecimento sobre a biodiversidade. Houve muitas espécies que ninguém imaginava que existiam naquela região e que nós identificámos. Isso é contribuir também para o conhecimento da própria biodiversidade. Portanto,
Se nós conseguirmos, por exemplo, que muitas destas áreas tenham verdadeiros estudos bem feitos sobre biodiversidade, iremos contribuir com certeza para um melhor conhecimento da própria biodiversidade. Mitiga-se um problema e contribui-se para o conhecimento relativamente a ele. Fantástico. Eu aproveito o mote para introduzir aqui outro tema que tem a ver exatamente com o ativismo ambiental. Nós falamos muito do ambiente, que é necessário proteger o meio, por aí fora. E que agora cada vez vai notando mais um extremismo e uma radicalização relativamente a estas questões. E quando nós vemos, ok, temos que combater a crise climática, mas há umas datas, outras questões que também são muito importantes. E a própria ecologia diz-nos que os sistemas são complexos e vivem de relações em que nós, quando pegamos numa variável, a outra vai sofrer, a outra vai sofrer. Falta literacia, falta conhecimento para Eu- entender isto? Sim, eu penso que há um grande drama na nossa sociedade, porque nós estamos a ser confrontados com crises ambientais, portanto, seja ela a climática, seja a da biodiversidade, a falta de água, a forma como a agricultura tem evoluído. Portanto, estas questões que têm surgido são complexas, são resultado de várias dezenas de variáveis a atuar ao mesmo tempo e às vezes basta uma para mudar depois, digamos assim, de uma forma não linear o fenómeno. Portanto, nós temos uma grande imprevisibilidade. Muitos estudos da ecologia estão ainda em sua infância. A ecologia é muito, muito complexa e nós não temos modelos matemáticos que ainda descrevam bem tudo aquilo que acontece. Nós não somos capazes de prever onde é que a espécie vai aparecer e porque é que aquela espécie está lá. E enquanto não fizermos isso, não conseguimos prever isso. Portanto, há muita falta ainda de informação. Porquê? Porque o sistema é muito, muito complexo. Nós temos 200 variáveis a atuar e de repente uma que parecia não ter importância na maior parte do tempo, de repente torna-se fundamental e muda completamente o sistema. Portanto, é muito difícil fazer modelos com 200 variáveis. Portanto, nós simplificamos sempre o sistema, o melhor que podemos para conseguir gerir isso. Portanto, o que é que acontece? Essa complexidade não passa para a sociedade. E ainda, isso é muito relevante, sobretudo nas áreas onde as pessoas não têm informação mais Claro. científica sobre o ambiente. Por exemplo, quando nós falamos de pessoas de ciências naturais, elas estão um bocadinho mais apetrechadas com conhecimento para poder falar sobre estes temas. Mas quando falamos com pessoas, por exemplo, da área das ciências sociais, a última vez que tiveram, por exemplo, questões sobre ecologia foi no 8º ano, onde, de facto, os alunos estão a sofrer de imensas pressões Sim. e, portanto, não formam propriamente aí não têm ainda, se calhar, maturidade suficiente para formar aí uma tomada de posição e depois, a partir daí, não há uma formação formal sobre estas áreas. Portanto, tudo aquilo é resultado de leituras, muitas vezes das suas próprias bolhas ou de circuitos que nem sempre são isentos. E, portanto, era muito importante que a literacia ambiental aparecesse. E dentro da literacia ambiental era muito importante nós termos noção que a importância de lidar com a incerteza. As pessoas têm tendência a dizer é tudo bom ou é tudo mau. Na maior parte das vezes não é tudo bom nem é tudo mau. Portanto, sempre depende de que, como, aonde. E, Uhum. portanto, e muitas vezes é incerto se é bom ou se é mau. E nós temos que aprender a tomar decisões contabilizando a incerteza. Portanto, nós temos muitas vezes a incerteza, não temos a certeza se vai para aquele lado, mas é altamente provável e lidar com probabilidades e fazer escolhas com base nisso. E eu acho que essa questão é muito importante. Nós também passamos para a sociedade. Há muita incerteza e eu acho que durante o tempo de Covid as pessoas aperceberam-se Sim. da ciência online, da incerteza que é a ciência. Mas a vacina é boa, é má, mas foi testada ou não. Enquanto as pessoas, portanto, tudo isso, toda essa incerteza associada à tomada de decisão é muito complexa. Portanto, era muito importante que, não querendo que a sociedade compreenda tudo isso, por isso é que estão cá os cientistas, era muito importante que, pelo menos acerca dessa complexidade e dessas incertezas, fosse importante haver mais informação na sociedade de uma forma isenta, portanto, de uma forma que fosse, penso que também é o objetivo destes programas, não é? Tentarem aqui Sim. aproximar os cientistas também da sociedade para conseguirmos falar de alguns destes temas e reduzir esta questão. Mas acho muito, muito importante porque quando não há conhecimento ou há pouco conhecimento, ele pode ser enviesado e pode levar as pessoas a tomarem posições que não são necessariamente aquelas que serão mais, como é que eu ia dizer, as de maior bom senso. Pronto, o bom, Bom senso, senso. o bom É uma senso. coisa complicada, não é? O bom senso, o bom senso. O bom senso. Eu não quero com isto também dizer que não há direito às pessoas manifestarem-se. As pessoas têm completo direito a manifestarem-se, mas há alguns, portanto, temos que ter
cuidado com, portanto, com o caminhar também com os consensos que é possível fazer a cada momento. Porque assim vamos caminhando, de certeza que vamos caminhando. O consenso é construtivo, o consenso, não, a incerteza é construtiva e o consenso vem da incerteza, porque Claro. quando chegamos a um consenso, ok, temos aqui várias variáveis que não controlamos, não conseguimos fazer futurologia, que é o que muitas vezes é pedido aos cientistas, e que nós temos aqui um sistema de política baseado em ciência. Muitas vezes a responsabilidade de decidir está nos cientistas e não nos governos, não é? Eu não sei se ela podia estar mais nos cientistas ainda, porque, Ok. e de uma forma mais abrangente, a tomada de decisão, às vezes, a nível político, é feito chamando uma pessoa ou outra. Ok, Não é feita de uma forma ouvindo a comunidade toda. Porque a comunidade científica tem diferentes perspectivas sobre um assunto. claro. Uns estudam o assunto à escala maior, outros estudam à escala mais pequena, uns estudam um aspecto desse assunto. E, portanto, no tempo da pandemia, tínhamos umas reuniões onde as pessoas todas falavam sobre o assunto, não era? E vi-se, nem todos estavam de acordo. Eu penso que é importante que a comunidade, para assuntos determinantes para a sociedade e importantes, que se reúna e que haja, digamos assim, uma discussão mais alargada e que haja essa discussão, não seja só um cientista a fazer uma recomendação. Eu penso que ainda temos algum caminho para fazer Isso é importante. nessa área, portanto, em que os políticos podem ouvir mais, de uma forma mais abrangente e mais organizada, os vários investigadores que trabalham em determinado assunto. Também estamos aqui a falar de gestão de expectativas. O contacto que as pessoas, para além de não terem literacia e de serem educadas numa fase mais interessante da vida delas para o ambiente, a nossa relação com o campo, com o meio rural, também mudou um pouquinho, não é? Eu penso que daquilo que me dá a perceber quando eu dou aulas a biólogos, mas também dou aulas a não biólogos, Sim. com imenso prazer e também sempre com Não muita com tanta motivação. paixão, né? Os biólogos são os melhores. Não, mas eles ficam apaixonados a seguir, não há problema. Ótimo. E então, eu penso que uma das coisas que se nota é que tantas crianças, a maior parte das pessoas, não têm um contacto com, digamos assim, os meios naturais, ou mesmo com o meio rural. Portanto, há umas gerações atrás, todos tínhamos uns avós numa aldeia e tínhamos algum contacto com o meio rural. Eu penso que agora nem com o meio rural, nem com o meio natural. Portanto, temos muito poucas pessoas que, de facto, se aproximam da natureza e que convivem com ela, que a ouvem, como é que é à noite, como é que é durante o dia, que estão, portanto, e acabam por, com esse distanciamento que nos faz, no fundo, a maior parte da população é urbana e vive em ambiente urbano, um ambiente muito organizado. Muito rígido, com muita certeza. Portanto, quando as pessoas são confrontadas com esta questão da natureza, muitas vezes idealizam-na ou até a detestam, ou seja, têm reações muito, digamos assim, de filia e fobia muitas vezes em relação a isso. E, portanto, era muito importante que os currículos, por exemplo, das escolas, antes de chegarem à faculdade, tivessem, por exemplo, aquilo que nós fazemos com os nossos alunos, que é levá-los para o campo, não é? Terem contacto com o campo. Portanto, já que isso não vem, digamos assim, desapareceu um pouco na sociedade essa aproximação, era muito importante incluir essa componente. Portanto, os professores levarem os alunos para o campo para um meio mais natural possível, para eles também perceberem o que é que acontece na natureza, olharem para os fenómenos, conseguirem ouvir, conseguirem observar, conseguirem, portanto, poder fazer tudo isto assim de uma forma a que consigam se aproximar também mais da natureza e consigam pronto, ter uma compreensão melhor, porque a maior parte dos alunos não tem contacto com o campo, não tem contacto com o campo, com a natureza. Eu digo que o campo é uma forma de expressão, mas Sim, é com a porque há o rural e o natureza. natural, não é? Nós Exato. acabámos de falar isso, não é? Exato. É interessante então pensar que nós mais, e este é um programa de comunicação de ciência, não é? Literacia científica é uma coisa, cultura científica é uma coisa, comunicação de ciência é outra. Há aqui uma expectativa muito grande que o cientista possa comunicar os seus resultados e aquilo que ele descobre, mas por outro lado não se fala de como é que a ciência funciona a sério. E nós, por aquilo que eu estou a perceber da nossa conversa, muitas vezes nós conseguimos aprender na natureza as bases da própria ciência, não é? Porque os padrões estão lá, não é? Nós observamos os padrões. Eu penso que foi muito interessante, por exemplo, perceber que durante a pandemia as pessoas se aproximavam, tinham necessidade de ir para os espaços mais naturais. Foi um fenómeno interessante. E eu acho que olhando, identificando os padrões, aproximando mais da natureza, também nós somos uma espécie, não é? E, portanto, ficamos mais envolvidos daquilo que é o nosso contexto.
Portanto, nós no ambiente urbano temos um ambiente altamente artificial, que poderá ser um habitat humano construído, mas na verdade nós somos uma espécie, portanto fazemos parte da natureza, não é? E portanto é muito importante também nos vermos como natureza e se temos essa dificuldade acabamos por não... eh, penso que ficamos distanciados, não é? Portanto, isso pode dar tanto para uma idealização como para uma aversão, não é? E, portanto, acho que essa aproximação, mais uma vez, ao aproximar, cria também mais bom senso na relação com a natureza. E nos próprios sistemas sociais, digamos assim, eu vou pegar na questão do ativismo, tenho que pegar, em que nós cada vez estamos a ter situações mais radicais, com mais violência, que nós questionamos, mas qual é o principal objetivo aqui? Será que estas pessoas sabem realmente como é que a natureza funciona? Será que nós não podíamos explicar-lhes que há diferentes maneiras de ser sustentável? Sim, eu penso que também existe uma narrativa muito forte, portanto, sobre. Eu penso que em todos os momentos das sociedades existem, não é? Umas narrativas muito fortes sobre qual a forma de ser mais sustentável, não é? E existe uma narrativa atual. E eu também acho que é importante nós abrirmos isso porque há várias maneiras de sermos sustentáveis, não é? Os nossos avós eram sustentáveis de uma forma completamente diferente daquilo que nós fazemos hoje no dia a dia. Portanto, tinham uma vida que, aos nossos olhos atuais, era bastante sustentável e, no entanto, faziam coisas muito diferentes das que nós fazemos. Portanto, eu acho que é muito importante não termos. Portanto, a liberdade é muito importante. É manter a liberdade. E a liberdade também de escolher como ser sustentável. Eu acho que muitas vezes existe uma maneira, existe uma narrativa muito forte que há determinadas coisas que nós temos que fazer para ser sustentáveis. Mas poderá haver outras tantas que não estão nessa narrativa, mas que são igualmente importantes e que podem ser escolhas das pessoas. Eu penso que a liberdade de escolha e a não, digamos assim, o não cancelamento, porque só alguém não faz uma determinada coisa, penso que isso também pode ser bastante negativo, porque as narrativas únicas estão sempre erradas, não é? Portanto, nós podemos com certeza ter vários caminhos para poder chegar à sustentabilidade. Um dos princípios de funcionamento dos ecossistemas que os torna altamente sustentáveis é a diversidade. Portanto, nós temos que ser capazes de acolher a diversidade, as diferentes formas de fazer as mesmas coisas, mas com diferentes formas. E acho que às vezes esses discursos são bastante fechados, não são muito abertos. E eu acho que aí devíamos dar mais possibilidades de escolha, porque temos muito mais possibilidade de conseguir atingir o nosso objetivo dessa forma. E estamos aqui a falar do bright side, há dark side na ciência. Falamos aqui de um caminho orgânico em que a Cristina foi, ok, agora fazer provas de agregação. Agora, não começou pela agregação de todo, de certeza. Como é que é ser cientista em Portugal? É muito incerto, tem muito stress, cria muita angústia, porque a maior parte dos cientistas atuais, não é? E eu faço parte dessa geração, sou o início da geração que ficou, que mudou, não é? Portanto, fui logo das primeiras a ter bolsa de doutoramento para o estrangeiro, e depois fui também pioneira quando se lançaram aqueles programas de contratação de investigadores, também portanto, estive nessas alturas todas, embora tenha agora, digamos, corrido bem e estou numa posição permanente, tive até aos 49 anos numa posição precária. Pois, isto no setor privado ou em outras áreas é uma coisa completamente... E, portanto, o que quer dizer que se vive com muita angústia, muita incerteza, muito stress, que muitas vezes danifica a vida das pessoas e as leva até a ficar um pouco amarguradas. Eu penso que, como sempre tive esta determinação tão grande em ser investigadora, sempre tentei pensar que não eram essas coisas que me iriam travar. E então tentei sempre, perante as adversidades, focar naquilo que eu sempre quis ser e tentar pensar, é isso que eu quero e vou tentar minimizar essas adversidades e tentar focar nisso, mas é muito duro. Portanto, é muito duro ser investigador em Portugal. É muito duro e ficamos por aqui. Quer dizer, não ficamos, por exemplo, podemos falar um bocadinho sobre os sistemas de avaliação e pegando um bocadinho no que nós falámos da complexidade. Pronto, para não ficar aqui com esta imagem também tão negativa, de facto, quando eu comecei não havia nenhum tipo de licença de maternidade, não havia nenhum tipo de reforma, não havia nenhum tipo de possibilidade. E agora, por exemplo, há contratos a partir do momento que há doutoramento, portanto, já se evoluiu muito. Portanto,
já está muito melhor do que esteve, mas ainda não chega. Pronto. Esse ponto é importante, ainda bem que frisámos isso, porque nós não temos noção também de como eram as condições antes de todas estas. Nós também estamos a comparar com o estrangeiro, não é? Que no estrangeiro também as condições são diferentes, fazem-se de uma outra forma. Mas relativamente ao passado, Portugal, pode-se dizer que agora é muito duro, antes era muito, 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 muito duro. É por aí. E nós estávamos a falar um bocadinho sobre gestão de expectativas e sobre o que é ciência, que a ciência muitas vezes é ir para o desconhecido. Ahm, Como é que é ser avaliado em Portugal? É um sistema extremamente competitivo, com muitas avaliações. Eu tenho uma dúvida aqui relativamente aos critérios de avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que muitas vezes são pedidos resultados, são necessárias respostas muito diretas àquilo que é necessário. Quando se faz um projeto, quando se faz uma candidatura a um projeto, o objetivo é conhecer o desconhecido ou é responder a perguntas fixas? Ah, pois, eu penso que eu começaria por dizer que as percentagens de sucesso ah, dos projetos em Portugal é muito baixo em comparação com outros países, como Espanha, por exemplo, quando nós compramos as percentagens de sucesso de projetos. Ahm, o formato dos projetos, a maneira como os projetos, portanto, são. Eu penso que o formato, a maneira como o formulário está construído não é muito diferente de outros países. Ah, eu penso é que a percentagem de sucesso é muito mais baixa e nós temos uma grande percentagem de precariedade na nossa sociedade e, portanto, muitos dos projetos não permitem assegurar, por exemplo, muitos recursos humanos. Portanto, eu acho que esses são os principais problemas focados nisso. Também acho que há um grande problema de nós tivemos sempre bolsas de doutoramento em contínuo, portanto, criou-se de facto Pois. criou-se de facto portanto, de uma forma esperada e bastante sistemática bolsas de doutoramento. Mas depois há digamos assim, há ali um problema grave que é a seguir ao doutoramento as pessoas não têm o que fazer porque as únicas áreas de empregabilidade são a academia e a academia, portanto, está em restrição porque cada vez temos menos alunos e é muito, também não permite todas as oportunidades para todas as pessoas que fazem o doutoramento. Portanto, nós não estamos abertos à indústria, por exemplo, a integrar doutoramentos na indústria. Portanto, nós temos muito poucos doutorados nas empresas, na indústria, e isso é que eu acho que também tem que mudar. Portanto, para doutorar o nível de pessoas que estamos a doutorar neste momento em Portugal, nós temos que encontrar, a gestão das expectativas, temos que encontrar espaços onde poder também aumentar a empregabilidade das pessoas que não sejam só na academia, porque a quantidade de pessoas que neste momento têm doutoramento dificilmente se poderia integrar completamente na academia. Portanto, é uma questão de quantidade mesmo, uma impossibilidade. Portanto, e durante muitos anos a academia foi a única possibilidade. E as pessoas acabam por permanecer na academia quase como satélites de uma forma precária e não há mais alternativas. As pessoas acabam por. Não têm muitas alternativas, sobretudo nas áreas em que eu trabalho. Talvez noutras áreas haja alternativas mais na área industrial, nas minhas não há muitas alternativas. E então é os institutos públicos, quem fala da biodiversidade é o ICNF ou a APA, portanto não são sítios onde facilmente se encontra um trabalho, não é? E não há, digamos assim, mercado de trabalho privado muitas vezes. Portanto, é muito importante que haja mais doutoramentos com empresas, com indústrias, para poder ajustar as necessidades do mercado às necessidades de formação também. Acho que isso poderia ajudar muito a mudar aqui um bocadinho o paradigma hum, da ciência, fazendo com que, assegurando que haja sempre ciência fundamental, que é, Eu portanto, não ia pegar podemos só exatamente focar na nesse ciência tema. aplicada, temos sempre que garantir que existe ciência fundamental, porque a ciência só evolui com base em descobertas de ciência fundamental que depois podem vir a ser aplicadas um dia, portanto, não, Diz uma investigadora que tem um trabalho fundamentalmente aplicado, mas que reconhece a importância obviamente, da ciência obviamente. fundamental. Ok. Cristina, estamos a chegar à parte final do nosso podcast. Eu ficava aqui na conversa durante bastante mais tempo. Vou fazer uma última pergunta que temos feito a todos os convidados, que é: uma conversa com ciência, como aquilo que nós estivemos a ter aqui, é uma conversa com quê? É uma resposta aberta. Pois, é assim, pensando no que me vem à cabeça, numa resposta com ciência, eu penso sempre em dados, computadores, Excel, informação. Portanto, informação, muita gente, todos muito a discutir, não, não, mas vejam lá isto, não, não, vejam lá aquilo. Portanto, ou seja, discussão, abertura, mas também alegria, entusiasmo. Portanto, é como eu diria
diria isso. Diria que, na verdade, ah, uma- seria um ambiente deste tipo que eu imaginaria. Então é como se a ciência fosse uma abordagem biófila, digamos assim. E também, agora que está aqui um bocadinho mais, pronto, estou aqui um bocadinho mais a pensar também, muitas vezes também pode ser ver o resultado efetivo daquilo que nós descobrimos, não é? Na sociedade. Isso também pode ser muito interessante. É uma coisa que mais lenta e que nem sempre acontece, mas quando isso acontece é muito, muito compensador. Porque quando nós conseguimos perceber que a nossa informação fez mudar alguma coisa na sociedade e que melhorou, isso é muito gratificante. Cristina, ficamos sem tempo, vamos ter mesmo que terminar. Muito obrigada pela presença, por esta conversa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Cristina. Quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado. Vamos ter conversas maravilhosas como esta daqui para a frente. Temos outras guardadas na nossa plataforma. Acompanha-nos em formato vídeo no canal do YouTube, nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast. Até.